O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje suspender temporariamente a investigação contra Fabrício Queiroz a pedido de Flávio Bolsonaro. Queiroz foi assessor de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. A suspensão temporária da investigação e a anulação das provas foram pedidas por Flávio Bolsonaro. O senador eleito não é investigado. Ele é citado no procedimento aberto pelo Ministério Público do Rio contra Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro é investigado por movimentação suspeita de contas bancárias. Na reclamação ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Bolsonaro argumenta que houve usurpação de competência do STF. Alega que o Ministério Público do Rio utilizou-se do COAF para criar atalho e se furtar ao controle do Poder Judiciário, realizando verdadeira burla às regras constitucionais de quebra de sigilo bancário e fiscal. Flávio argumenta que depois de confirmada sua eleição para o cargo de senador da República, o Ministério Público requereu ao COAF informações sobre dados sigilosos de sua titularidade e que as informações do procedimento investigatório foram obtidas de forma ilegal, sem consultar a Justiça. Flávio Bolsonaro pede a suspensão de todos os atos da investigação em curso até que se decida a respeito da competência do Supremo para processar e julgar. E ainda o reconhecimento da ilegalidade das provas e de todas as diligências de investigação determinadas a partir delas. O ministro Luiz Fux, no plantão judiciário, concedeu a liminar, suspendendo temporariamente o procedimento de investigação do Ministério Público do Rio. Na decisão, Fux diz: vislumbro a presença dos requisitos da liminar pleiteada em caráter de urgência, no sentido da suspensão do procedimento de origem. Segundo Fux, como senador eleito, Flávio Bolsonaro passou a ter foro privilegiado desde a diplomação, em 18 de dezembro, cabe ao relator da presente reclamação se pronunciar quanto à solicitação de transferir ou não o procedimento para o STF e a declaração de ilegalidade das provas. O relator sorteado no Supremo é o ministro Marco Aurélio Mello. Ele deverá reavaliar a questão, ou seja, decidir sobre a continuidade ou não da investigação pelo Ministério Público do Rio. O senador eleito chegou a ser convidado, mas não compareceu para dar os esclarecimentos. Nas redes sociais, Flávio disse que até então não havia tido acesso aos autos e que só foi notificado 3 dias antes do convite. Por prerrogativa do cargo, ele pode escolher dia e hora para depor. Em maio de 2018, o STF restringiu o foro privilegiado para fatos durante o cargo e em razão do cargo. Dessa maneira, os atos envolvendo Flávio Bolsonaro não dariam a ele o direito ao foro privilegiado, pois ocorreram quando ele era ainda deputado estadual. Mas na mesma sessão, os ministros também decidiram que cabe à Corte analisar o que fica ou não no Supremo. As instâncias inferiores não podem decidir por si só o que cabe a elas e o que cabe ao STF. Essa suspensão temporária diz respeito apenas à investigação que envolve Fabrício Queiroz, ou seja, estão mantidos os procedimentos sobre outros funcionários e ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio, ligados a 21 deputados. O Ministério Público abriu 22 investigações, todas relacionadas a contas bancárias suspeitas levantadas pelo COAF. O procedimento adotado pelo COAF nesse caso é o padrão. Ao detectar movimentações suspeitas, alerta as autoridades competentes para que investiguem se elas são irregulares ou não. No caso, ao receber o relatório e constatar que a atribuição era estadual, o Ministério Público Federal encaminhou ao Ministério Público Estadual. O MP do Rio não pediu quebra do sigilo bancário. O relatório do COAF não trata de nenhuma movimentação financeira de Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz movimentou R$1.200.000 num período de 1 ano. Levantamento do COAF mostrou que 9 depósitos na conta de Queiroz foram feitos por funcionários
ou ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. O Jornal Nacional fez um cruzamento das datas dos depósitos com os dias dos pagamentos dos salários da Alerj, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Em praticamente todos os meses, a maior parte do dinheiro entra na conta do ex-assessor no mesmo dia ou poucos dias depois dos servidores receberem o salário. O dinheiro era sacado por Queiroz no mesmo dia ou no dia seguinte aos depósitos. Fabrício Queiroz foi chamado 2 vezes pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos. Não compareceu e alegou problemas de saúde. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein para cirurgia de um câncer de intestino. As 2 filhas e a mulher dele, que também trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro e depositaram mais de R$100 mil na conta de Queiroz, também alegaram que estavam em São Paulo para acompanhar o tratamento do ex-assessor. Esta semana, o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, declarou que mesmo que os envolvidos não compareçam aos depoimentos, eles podem ser denunciados por causa das provas. O Ministério Público pode, através da prova documental, chegar à conclusão que tem elementos suficientes, indícios suficientes para a propositura de uma ação penal. Nesse caso específico, a prova documental é uma prova muito consistente. Hoje, o Ministério Público do Rio declarou que não vai se manifestar, porque o procedimento tramita sob absoluto sigilo. O ministro Marco Aurélio Mello só deve decidir se a investigação sobre Fabrício Queiroz continua no Ministério Público do Rio ou se segue para o STF quando acabar o recesso do Supremo Tribunal Federal no dia 1º de fevereiro. Em 2015, o Supremo confirmou o poder de investigação do Ministério Público, ou seja, validou as investigações próprias do MP. A defesa de Flávio Bolsonaro declarou que, depois de ter acesso aos autos, considerou que o senador era investigado desde a instauração do procedimento pelo Ministério Público. Apesar de, segundo o advogado, essa informação não ter sido formalizada pelo MP. A defesa afirma que houve quebra dos sigilos fiscal e bancário de Flávio Bolsonaro sem prévia autorização judicial, em afronta à Constituição. A defesa declarou ainda que todos os requerimentos se limitaram a Flávio Bolsonaro e aos procedimentos do Ministério Público, que, de acordo com o advogado, foram ilegais e que não houve nenhuma solicitação relativa a terceiros. Já a defesa de Fabrício Queiroz afirmou que não teve acesso à decisão e que, por isso, não vai se pronunciar. Em 2017, o deputado estadual Flávio Bolsonaro apareceu ao lado do pai, o então deputado federal Jair Bolsonaro. Foi num vídeo publicado nas redes sociais em que Jair Bolsonaro criticava o foro privilegiado. Na época, ele comentava o fato de ser réu no Supremo Tribunal Federal por incitação ao estupro, no caso da discussão com a deputada Maria do Rosário, do PT.